Aleluia! Papo Café com vocês. Que maravilha encontrar você aí do outro lado para mais um dia de palavra, para mais um dia na presença desse Deus que é tão bom, tão maravilhoso, tão digno de honra, glória, louvor, exaltação. Mais um dia que o Senhor o fez e por isso nós estamos alegres. Por isso que o Senhor alegra o meu coração e o teu coração aí do outro lado. Você já se inscreveu no nosso canal? Você já deu seu like? Você já compartilhou o nosso vídeo com alguém? É maravilhoso, não é? Quando você compartilha algo com algum amigo, irmão, familiar, e essa pessoa recebe da parte de Deus, é abençoada, é tocada, é ministrada pelo Senhor dos Exércitos. Por falar em ser ministrado, ministrada, o Senhor tem uma palavra para o teu coração nesse momento. Está aqui no livro de Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 8, que diz o seguinte: aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Essa palavra é uma palavra que a gente tem que ir por parte. São várias palavras dentro de uma só. Eu sempre digo que um versículo bíblico, ele tem o poder de falar conosco, de ministrar o nosso coração de formas diferentes, de formas diversas. E é isso que a palavra de Deus nos ensina. A primeira coisa que fala nesse versículo é para nós nos achegarmos a Deus. E que Ele, quando nós nos achegamos a Ele, Ele se achegará a nós. Quantas pessoas nós conhecemos no nosso dia a dia que elas, ao invés de adorarem ao Senhor de todo o coração, de adorarem ao Senhor de toda a alma, de todo o entendimento, elas fazem o quê? Elas se fecham no seu mundo. Quando elas estão passando por alguma circunstância, por algum problema, por alguma dificuldade, elas se distanciam de Deus. Elas se colocam longe do Senhor. E tudo que o Pai quer para mim e para você é te trazer para perto dele. Não se afaste de Deus. Não se afaste de Deus por causa das lutas, por causa dos problemas, por causa de tanta coisa. Outro dia eu passei num lugar e estava um rapaz, ele estava conversando. Foi uma loja que eu passei. Ele estava conversando com algumas vendedoras. E eu tive como se essas vendedoras elas quisessem falar de Deus para ele, falar do amor de Jesus para ele. E ele disse: eu saí da igreja por causa das pessoas. Eu larguei a igreja por causa do ser humano. E ali ele estava enumerando várias questões. Pena que eu não podia, naquele momento, parar, porque se eu pudesse parar, eu teria conversado com ele. Eu teria dito para ele: Deus é muito maior do que as pessoas que te fizeram mal. Deus, ele é muito maior do que o problema, do que tanta coisa que a gente coloca como impedimento, como barreira para estar na presença dele. Se achegue a Deus. Não deixe que o ser humano, não deixe que pessoas, não deixe que frustrações ou comportamentos errados tirem você do verdadeiro foco. Porque nós não devemos estar na presença de Deus por causa das pessoas. Onde Deus nos colocar, seja no trabalho, seja na família, seja com vizinhos, colegas de trabalho, nós vamos ter aborrecimentos. Nós vamos ter momentos onde a gente vai ter problema com o ser humano, porque onde tem ser humano tem falha. Por isso que a palavra de Deus diz para nós olharmos para o Senhor. Isaías 45, 23. Olhai para mim e sereis salvos. Quem olha para Deus é salvo. Quem olha para Deus consegue andar por sobre o mar. Quem olha para Deus consegue andar por sobre o problema. Consegue
vencer tantas adversidades. Eu tenho uma caminhada de mais de 20 anos com Deus e uma das coisas que fizeram com que eu continuasse, perdurasse, é o fato de olhar para Deus. O fato de olhar para o Senhor. Porque quando eu olho para Ele, eu venço. Quando eu olho para Ele, eu consigo ir além. Eu consigo andar sobre situações que, humanamente falando, eu não conseguiria. O que significa o fato de Pedro ter conseguido andar sobre as águas? Quando ele anda sobre as águas, é o seguinte: é o fato de nós conseguirmos passar por cima de coisas que, humanamente falando, nós não conseguiríamos. Nós não conseguiríamos andar sobre determinadas situações. Mas com Jesus, com Deus, com Todo-Poderoso, eu consigo. Se achegue a Ele, não se distancie dele. Ele não te fez nada. Ele não tem culpa do que está acontecendo. Ele não tem culpa. Domingo nós pregávamos na igreja, e aí o que acontece? Nós falávamos sobre Jó. E por tudo que ele vivenciou, pelas perdas que ele passou, a Bíblia diz que ele não colocou culpa alguma em Deus. Ele não culpou o Senhor por aquilo que ele estava vivendo. Ele disse: no sair do ventre da minha mãe, nu eu voltarei para lá. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele, naquele momento, aquela situação, fez o efeito contrário. E qual foi o efeito contrário? Em vez dele se distanciar, ele se achegou a Deus. Ele foi para perto do Senhor, mesmo passando pelo que ele estava passando, mesmo atravessando por tantas perdas, por tantas coisas. Ele sabia quem era Deus. E por isso ele não se distanciou. Não sei por que você está distante, está longe. Qual é o motivo? O que tem feito você ficar tão arredia, ao ponto de falar que você não quer saber de Deus, que você não quer ir à igreja nenhuma, que você quer viver o evangelho como você quer, do jeito que você quer? Tem gente que está aí do outro lado que o Espírito Santo de Deus me mostra. Você não ora mais. Você não profetiza mais. Você não acredita mais. Mas, de repente, eu tenho outras pessoas aí do outro lado que dizem: eu não estou passando por nada disso, o Senhor está falando isso, essa palavra não me cabe. Serve de alerta para que você não fique nessa situação. Porque quem está de pé, olhe, cuide para que não caia. Você não pode cair. Você precisa estar firme. Firmar as tuas estacas. Firme na rocha, que é Jesus Cristo. Firme na rocha, que é o Senhor. Deus tem muitas coisas para falar contigo através desse versículo. E você não pode, de maneira nenhuma, parar de glorificar, de adorar ao Senhor, de bendizer aquele que é fiel. Se achegue a Deus. Limpai as mãos, pecadores. E vós de duplo ânimo, coração dividido. Me lembro do povo de Israel, lá na época do profeta Elias, estava entre dois pensamentos, por isso que Deus responde ao profeta com fogo e confunde todos aqueles profetas de Baal. Os profetas de Baal, eles são confundidos, porque Deus responde com fogo. Porque aquele povo precisava ver, aquele povo precisava enxergar o Deus que operava no meio deles. E eles não estavam acreditando mais.
Muita gente perde a fé porque sonhou, projetou, pediu, e aos olhos humanos Deus não fez. Quanta gente se frustra, quanta gente se desanima. Fica desanimado, fica frustrado, porque Deus não fez, porque Deus não realizou. A gente viu nesses dias de eleições que nós tivemos, eleições presidenciais, final do segundo turno, quanta gente colocou nas redes sociais, ó, não vou falar de política, eu vou falar de posicionamento, pode ficar tranquilo. Esse Papo Café é um veículo para a propagação da palavra de Deus. Mas olha, muita gente colocou luto nas redes sociais. Estava em luto por fato do seu candidato não ter sido eleito. Não, ele não foi eleito. E o que eu vou fazer? Eu vou me frustrar? Eu vou desistir de Deus? Eu vou dizer que Deus é mentiroso, que Deus não fez? Isso serviria para qualquer lado. É necessário nós olharmos para o Senhor. É necessário nós colocarmos a nossa fé em prática. E na vida, assim como aconteceu nas eleições, com algumas pessoas que se frustraram com o resultado final, que não foi pouca gente, porque o país está dividido, 50% para cá, 50% para cá. Muita gente insatisfeita. O que eu vou fazer com essa insatisfação? Me achegar a Deus. Orar mais, jejuar mais, clamar muito mais. Não é por isso que eu vou me distanciar. Não é por uma decepção. Não são por coisas pequenas que eu vou deixar de servir e de adorar o meu Deus. Deus me chamou para adorá-lo em espírito e em verdade. Que palavra gloriosa! Tenho certeza que o Espírito Santo de Deus falou com você nesse momento, nesse Papo Café. Derramou mais e mais da palavra, da presença dele sobre você. Senhor, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Obrigado, Pai. Obrigado por sempre falar conosco. Obrigado por sempre nos iluminar. Obrigado por sempre trazer uma palavra de vida ao nosso coração, Senhor. Uma palavra de esperança, uma palavra de paz, uma palavra de cura. Como nós precisamos, como a gente necessita. Nós somos pequenos, Pai. Nós somos dependentes do teu amor. Dependentes do teu Espírito Santo. Nós dependemos da sua graça, do seu perdão. Lava-nos. Purifica, Senhor, as nossas mãos. Purifica, Senhor, o nosso interior, Pai. Nos restaura. Senhor, que nós possamos nos achegar a Ti, independentemente do que tenhamos vivido ou que estejamos vivendo. Que eu venha me achegar a Ti, Pai. Me leva além. Me leva além, Senhor, de tantas dificuldades. Eu sou humano, Senhor. Como diz o louvor, não consigo ser perfeito. Vem, Senhor, e me leva além. Aleluia. Que palavra. Coração. Esse é o momento que a gente tem aqui no Papo Café. Que Deus abençoe você. Um dia maravilhoso, uma tarde, uma noite. Não importa o momento que você estiver assistindo esse programa. Eu tenho certeza que você será impactado por aquilo que o Pai tem sobre a sua vida. Se achegue a Ele. Ele está sempre de mãos estendidas. O coração dele está sempre aberto a receber.
Eu me lembro do filho pródigo que, ao retornar para a casa do pai, ele, eu até me emociono quando falo dessa passagem, porque o pai, ele não olha em nenhum momento para o que o filho fez. Quantas vezes nós julgamos pessoas, nós apontamos o dedo? O pai não. Quando o filho pródigo retorna, o pai recebe o filho com festa, com honra. Hoje o Senhor está te recebendo com honra. Se você se distanciou, se você foi por outros caminhos, se você está dentro da igreja e está distante, se você tem um cargo e está distante, o Senhor te chama. Ele diz para você: filho, eu te amo. Eu tenho uma obra com você. Eu tenho um chamado contigo. Meu chamado vai perdurar. Oh, Jesus, que maravilha. É maravilhoso nós estarmos na presença desse Deus. É bom, né? São momentos onde a gente fala do Senhor e Ele invade o nosso coração. Ele invade a nossa alma. Se emocione. Sinta a presença. Glorifique a esse Deus, que é Pai e que está preparando hoje uma festa para você. Retorne. Não fique distante. Até você que está dentro da igreja. Que aos poucos, de forma muito sutil, você vai se distanciando. Volta. O Senhor te chama. Até o próximo Papo Café. Tchau, tchau.